O caos é consequência de uma ausência de autoridade. O caos é consequência de ausência de autoridade. Pois é, a autoridade foi estabelecida por Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. E em todo lugar tem que haver autoridade, seja num grupo familiar, seja numa loja, numa firma, numa empresa, num grupo de agricultura, seja uma escola, uma igreja, em qualquer lugar tem que haver autoridade, alguma coordenação, alguma orientação. E Deus sempre quis que isso ficasse claro. E quando o povo de Israel pediu um rei, na verdade, Deus ficou preocupado porque eles queriam mudar o modelo. Ao invés de reconhecerem a autoridade que já existia e que tinha sido estabelecida por Deus, eles queriam mudar o sistema e participar das votações, das influências sobre a autoridade. Eles queriam um rei e um reino humanos passíveis de serem influenciados, subornados pelo povo. E Deus ficou triste, mas concedeu que eles tivessem um rei e disse: não vai mudar o princípio que eu quero estabelecer, de que seja qual for a autoridade, precisa ser obedecida. E então começou o reinado. Depois houve a divisão, reis se sucederam, briga, disputa, como sempre acontece onde há o ser humano. E o povo dividido, então, Israel, Reino do Norte, e Judá, no sul, começaram a ter atritos entre si, constituírem outros reis, e a autoridade ficou realmente maculada. Houve situações em que não se sabia quem era a autoridade constituída por Deus. Por exemplo, no capítulo 22 de 2 Crônicas, nos é dito que os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, Jeorão foi terrível, o filho de Josafá, que foi um péssimo rei, e no lugar dele, quando ele morreu, o povo respirou aliviado quando ele morreu. Em lugar dele fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do Jeorão. Só sobrou o filho mais novo, o Acasias. Assim, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. É assim que começa o capítulo 22 de 2 Crônicas. O Acasias era o filho mais moço. Ele não estava preparado para governar, para reinar. Ele tinha 22 anos de idade e a mãe dele, filha de Onri, se chamava Atalia. Terrível. A Atalia era filha da Jezabel. Ela influenciava a família e o seu filho, é claro. E por causa da mãe chamada Atalia, o Acasias, muito influenciado, também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Ele fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, e isso para sua perdição. E ali começou uma época de caos, porque tudo já estava fora da lei de Deus. O Jeorão, filho de Josafá, para começar, matou todos os seus irmãos porque ele não queria concorrência. Depois se enveredou pelos caminhos de pecado de uma tal maneira que envergonhou o nome do Senhor, sujou, manchou o povo todo com os seus pecados. Foi se casar com a filha da Jezabel, a Atalia.
E dessa maneira ele só fez bobagem e o país foi reduzido. Deus moveu os inimigos que vieram e atacaram, mataram, dizimaram o povo, tomaram territórios e Judá ficou muito enfraquecido como país, um povo diminuto e ainda assim o Jeorão pecando contra Deus. O Senhor permitiu que bandos de assaltantes terroristas viessem e matassem os filhos mais velhos do Jeorão. Só sobrou o filho mais novo, o Acasias, que começou a reinar. E ele também, depois, foi morto pelo Jeú, que Deus tinha levantado. Jeú era o capitão de tropas que Deus tinha levantado para desarraigar a casa de Acabe. Quando ele percebeu que o Acasias também estava misturado com a família de Acabe, ele matou o Acasias também. E Judá ficou sem pessoas para reinar. Naquela situação, os parentes foram procurar o mais próximo que pudesse reinar. Aí a Atalia, mãe do Acasias, reuniu pessoas más como ela e matou os outros homens todos do parentesco real, para só ficar ela. O filho tinha sido morto, era o rei. Agora ela era a mãe do rei e ela quis reinar. E de fato ela reinou por 6 anos depois que, unida com pessoas de más intenções, ela matou todos os outros homens parentes da família real que poderiam ocupar o trono. E ela então reinou. Mas quando ela mandou matar, ela não teve o cuidado de conferir pessoa por pessoa. E sobrou um filho pequeno que era o Joás, era de 1 ano de idade. E ele era o filho mais novo do Acasias e era bebê ainda e foi escondido pela sua tia Jeoseba, que era casada com o sacerdote Joiada. Por isso, eles conseguiram esconder o pequeno Joás, enquanto a vaidosa, soberba e gananciosa Atalia reinava no país. Cheia de vaidade, soberba e malícia, ela matava à torta e à direita. Durante aqueles 6 anos em que ela reinou, o país esteve num caos e muito mais enfraquecido ainda. Até que chegou o ponto em que o país não tinha condições mais de subsistir. O sacerdote Joiada pensou: eu já estou velho, mas o nosso país está se acabando. Ou eu faço alguma coisa agora, uma intervenção militar, ou então nós vamos perecer todos nas mãos dessa mulher maligna, essa Atalia, que usurpou o trono, estabeleceu uma ditadura feroz e terrível contra o povo de Deus e, por causa disso, é necessário fazer alguma coisa agora. E começou um movimento de revolta, prepararam de surpresa um momento em que eles revelariam o rei com 7 anos de idade para toda a nação, o rei Joás, que era filho do rei Acasias, com 7 anos, mas é o legítimo descendente de Davi e que deve reinar, e não essa mulher. E com relação a essa mulher usurpadora, nós vamos fazer o quê? Temos que matar. E foi o que eles fizeram. A revolta deu certo, porque contou com o apoio do povo todo. O povo todo apoiou, ninguém gostava daquela mulher, era terrível. E por fim, o povo todo apoiou a revolta e estabeleceram o rei no seu lugar. Inicialmente, o rei foi orientado, dirigido pelo próprio sacerdote Joiada, que era tio dele, e o país foi bem, enquanto o Joás era pequeno, era de menor, e o país era orientado
pelo sacerdote Joiada. Depois, o rei cresceu e começou a assumir a força do reinado, e o país ainda foi bem, até que o Joiada morreu, e aí a coisa piorou. Mas naquele período, Deus restaurou a autoridade dos reis, mesmo na pessoa de uma criança, mas Deus restaurou a autoridade. Muitas lições ficam para nós desse episódio. O mal que uma mulher gananciosa pode causar é um estrago. Homem também. Qualquer pessoa maliciosa que queira usar a obra de Deus em benefício próprio, e as igrejas estão cheias de gente assim, são ditadores que querem mandar dominar a igreja, eles querem ser os tais, se enriquecerem com o evangelho, deturpam toda a doutrina, instituem o pecado, passam a mão na cabeça do pecado, e há muitas igrejas assim, dirigidas verdadeiramente por Satanás, porque estão dirigidas por pessoas que seguem os princípios mundanos de Satanás e com vaidade, ganância, atrás de dinheiro, acobertando o pecado, não ensinando a verdadeira doutrina, mas usando as reuniões da igreja para engodo e ludíbrio das pessoas. Existem muitas igrejas que estão assim. Bom, mas Deus gostaria que a verdadeira autoridade fosse restabelecida. A autoridade mesmo na mão de uma criança, mas ela precisa ser acatada e respeitada. Um rei pode ter 7 anos, mas ele é rei, precisa ser reconhecido. Para nós, no meio do povo de Deus, na igreja, a autoridade tem que ser reconhecida em quem ela estiver. Nós temos que reconhecer a autoridade de um irmão no ministério profético, outro nos louvores, outro é um levita, administrador, outro é um pastor para cuidar de vidas, outro é evangelista. Cabe a nós reconhecermos a unção e a autoridade de Deus em cada pessoa, ainda que seja uma criança, mas com humildade nós vamos reconhecer a autoridade. Um povo sem autoridade é divisão na certa, é confusão e é obra de Satanás para cá e para lá. É o que acontece também em muitas igrejas, quando a autoridade não é respeitada, quando alguém resolve usurpar a liderança e não tem condições, não é chamado por Deus, mas ele tem um eu muito grande e quer usurpar a liderança. Acontece o que aconteceu com a Atalia. Nós vamos entender tudo isso para podermos estar do lado de Deus, reconhecendo a autoridade, buscando conserto, consertar tudo que é pecado, para estarmos verdadeiramente santos na presença do Senhor. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção e que você caminhe nessa direção. Não se submeta a qualquer pessoa só por causa de ganância e soberba, se institui como líder. Busque a liderança que Deus constituiu. Outra coisa, a liderança de Deus tem que andar nos caminhos de Deus, não vai andar no caminho da vaidade, do pecado, atrás de dinheiro. Tem que estar na direção de Deus, a liderança verdadeira. Vamos aprender isso, faça a sua parte, seja atenta, minha irmã, seja vigilante, meu irmão, para você não somar com os instrumentos do diabo que estão a serviço de Satanás, as Atalias de nossos dias. Mas procure aqueles que verdadeiramente têm a unção e a autoridade de Deus.